Como está a sua fé? Como você tem lidado com ela? Me disseram esses dias, numa conversa, que a fé foi perdida. E eu perguntei como. A pessoa me disse, eu não sei. E para quem não sabe, qualquer coisa basta. Ou, para quem não sabe o caminho, qualquer lugar serve. E a fé, quando você perde ela, você tem que ir em busca dela. Você tem que entrar numa jornada para buscar, porque você saiu da jornada e você não sabe aonde encontrá-la. E ela está ao seu lado, clamando da mesma forma que a sabedoria clama ao seu lado. Ela grita nas esquinas. Só que a fé, ela é tão poderosa que ela vai te dar suporte a hora que você precisar. A fé, você vai encontrar ela dentro de um processo. A hora que você estiver sendo apertado com um problema e você não desistir, você não resistir, a sua fé estará ali com você. Da mesma forma que Deus está ao seu lado todos os dias, a sua fé está com você. Outro dia perguntaram, mas como que eu sei, Ricardo, que Deus está comigo? Daí eu disse para a pessoa, eu falei assim, você já fez uma prova na escola? Ela falou assim, já. Eu falei assim, o professor deu a aula antes de iniciar toda a matéria, ele te explicou, falou assim, deu. Eu falei assim, então, pois é. Quando o professor dá a aula, na sala de aula, ele te ensina aquele conhecimento que ele detém. E daí depois chega o dia da prova. E na hora da prova, todos os alunos estão fazendo a prova. E o professor está na sala de aula. Só que ele não pode falar a matéria novamente para te ajudar na prova, porque a prova é sua. O que eu quero dizer é que dentro da sua jornada, da sua busca pela sua fé, o professor que é Deus, ele está lá, só que ele não pode te ajudar, mas ele não sai do lado. E na nossa vida é isso. Se nós entendermos que ele está do nosso lado a todo momento, a nossa fé vai estar com a gente a todo momento. E todo mundo tem uma jornada, você tem uma, eu tenho outra, o nosso vizinho tem outra, e cada um tem que pagar o seu preço, cada um tem que carregar o seu fardo. Ah, mas o fulano de tal, ele tem mais colheita que eu. Será? Será que ele plantou mais que você? Você sabe que a plantação sempre é no silêncio, né? A plantação, ela não é nos dias de festa. Que nem aparece no Globo Rural lá, dia de festa é o dia da colheita da maçã, da colheita do feijão, da colheita da uva. Ali sim é o dia da festa, que daí eles fazem um barulho danado. Mas nos outros dias são dias de silêncios, dias aonde você testa a sua fé. E a fé, ela vem, ela aparece, quando você menos esperar, ela aparece. Mas tem muita gente hoje que perdeu. Muita gente não acredita que ela está perto, porque desistiu da caminhada. E a caminhada, ela traz muitos desafios. Imagine você que compra uma passagem de navio para passear e o teu destino é a Europa. E daí você sai aqui do Brasil rumo à Europa e no meio do caminho tem uma tempestade. Essa tempestade cria uma situação muito ruim. Uns conseguem sobreviver, outros não, outros vão ter de barco, outros vão ser resgatados, e cada um vai passar uma determinada situação. Veja bem, o teu destino é a Europa. No meio do caminho houve um imprevisto. Esse imprevisto é o que quer tirar você desse caminho. O que você tem feito para voltar para esse caminho? Muitos de nós estamos na nossa jornada e dentro dela aparece desafios, aparece tribulações para sacudir a nossa família, sacudir o nosso coração. E daí nesse momento, aonde está a sua fé? A fé é que nem aquela semente que você arou a terra e plantou. Ela vai lhe dar o fruto.
Você tem certeza, você sabe que ela vai te dar o fruto. Só que ela tem um prazo para isso. Só que ela não permite uma coisa muito importante. Ela não permite e não aceita dúvidas. Se você tem dúvida que haja fé, ou se você tem dúvidas que ela existe, ela não vai aparecer. A fé não permite dúvida. Da mesma forma que você coloca a semente na terra e abandona e vai embora, porque você sabe que você plantou, você arou, você deixou ela preparada. É a mesma coisa a fé. Quando você entrega na mão de Deus, Ele te entrega. E a entrega dele é tão poderosa que o nosso coração fica calmo. E hoje as pessoas entendem que as dores que estão sentindo não são por falta de fé. Ah, mas como assim, Ricardo? Se você tem fé, você não tem dor. Você sabe que você está no processo. Isso daí é uma questão de momento que daqui a pouco passa. As maiores dores que nós temos hoje, como eu disse esses dias, são as dores do passado, as dores do futuro que nem chegou e as dores do presente. A pressão que nós sofremos no nosso dia a dia é muito grande. Então, quando você fica carregando aquele passado que você não precisa carregar mais, esse passado tem que ser enterrado para que você fique leve na tua jornada. Ou você não consegue caminhar porque o teu futuro é tão próspero e está chegando e você fica ansioso. E essa ansiedade é aquela pressão que te tira do caminho porque você não consegue entender e ver o que tem pela frente, aquela colheita abundante. Ou dentro do dia a dia, que as pressões, o estresse, ele tira você do sério. E aí é mais poderoso ainda, né? Imagine você chegando em casa no final do dia de trabalho e daí o cocô do gato tá no jardim ou na área da casa e daí você vê as pessoas lá que poderiam já ter pego e não pegaram. E daí você teve um monte de problema naquele dia. E daí você chega, você está sendo testado pela sua fé, o teu dia está sendo muito forte porque você está dentro do processo, dentro da jornada, e daí você chega em casa e usa a emoção. E daí você grita, você fica maluco e não sei o que, não resolveu nada. Daí você chega em casa e usa a razão. Fala assim, por que não pegaram? Eu sou mais poderoso do que eu imagino. Então eu vou ajudar. Fala assim, querida, eu vi que o cocô do gato tá ali. Será que vocês esqueceram? O que aconteceu? Será que poderia cuidar mais um pouco? Aquela conversa serena, ela é importante, traz sobriedade, ela deixa você mais leve. Imagine, você não criou o caos, você plantou o amor, a serenidade dentro de uma situação que você não gostou. E quantas situações na nossa vida que nós enfrentamos, que nós não gostamos, e daí vem aquela vontade de falar. O pensamento é tão rápido e ele manda você. Agora, se você não tiver autocontrole, você faz o que ele manda. Daí ali é a emoção mandando na razão. E quem manda é você, não é aqui. Aqui é outro departamento para você amar, para você acolher, para você ter compaixão, solidariedade, amor ao próximo. Diferente da razão, onde você pensa para resolver problemas. Porque os problemas, eles foram feitos para serem resolvidos, não para serem levados para casa. Da mesma forma que eu disse, quando o professor te dá a prova dentro da sala de aula e ele não pode te ajudar, a mesma forma ele coloca um problema na lousa. E quando ele coloca esse problema na lousa, ele deixou na lousa para ser resolvido na sala de aula. Ele não colocou o problema para você levar para a tua casa. Para a tua casa você leva o conhecimento, o aprendizado, as lições. O problema fica na sala de aula. O problema do teu trabalho fica no trabalho. O problema que você teve na rua fica na rua. Em casa não. Em casa não pode ter problema. Em casa tem que ter paz, tem que ter amor, tem que ter solidariedade, tem que ter compaixão, tem que ter, sabe, tem que ter aquelas coisas tão íntimas
que o problema não pode existir. E quando você perceber que tiver um pequeno foco de problema na sua casa, você sendo mais inteligente, você estando nessa jornada da busca pela sua fé, ou você já tendo muita fé, você fala assim, não, eu tiro de letra, isso é fácil. Só que às vezes a gente é testado e nós não temos ideia do quão importante é a gente ter discernimento para resolver esses problemas que são apresentados para nós. Alexa, tocar outra música. Claro. Vamos tentar a estação Paula Arnaut no Amazon Music. Toma no chá. Tinha um rei num reinado distante que estava com muito problema no seu reinado. E ele estabeleceu algumas leis. Uma delas era que se alguém roubasse, ele perderia os 2 olhos. E daí aconteceu que alguém roubou. E os súditos vieram até o rei e falaram, houve um roubo, rei. E a gente conseguiu pegar o ladrão. E daí o rei falou, me apresente, vamos cumprir a lei. Meu rei, o ladrão é o príncipe, seu filho. E daí ele ficou numa sinuca de bico. E o filho implorando para que não arrancasse os olhos dele. Se o rei perdoasse o filho, ele não estaria cumprindo a lei, dando mau exemplo. Se o rei cumprisse a lei, ele estaria sendo cruel aos olhos dos súditos. Como o rei era muito temente a Deus, o que ele fez? Se Jesus foi enviado por Deus aqui nesse mundo e entregou a sua vida para que não haja mais morte, mais vida eterna, o rei, ele pediu para tirar os 2 olhos dele. Em João 3,16 trata desse assunto. E ele fala assim, eu anotei aqui. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que por ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é disso. Quando o rei, ele é sábio, ele resolve o problema sem atingir o seu próximo. E na vida, quantas vezes nós temos que decidir coisas que não gostamos para que aquele ambiente que nós estamos fique sadio, em paz, e não mandemos uma mensagem negativa. E a fé é isso. A fé é quando você está na sua jornada e você não tem dúvida daquilo e você acredita no Senhor. Da mesma forma que está em Mateus 6,33, que ele diz que em primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando ele diz que primeiro o reino de Deus, ele diz que primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que são as demais coisas? São a sua alimentação, a sua moradia, o seu vestuário, as coisas que você necessita, porque ele não esquece de você se você honra ele. E honrar os princípios é ter fé, é estar na jornada, é acreditar que a vida é a vida. Bom dia! Vamos lá ler o nosso livro Café com Deus Pai? Com um pouco de sabedoria? Estamos estudando todos os dias um pouco. Fiz um chá aqui para acompanhar o nosso bate-papo. Já estou preparado pro trabalho. Hoje temos um evento logo pela manhã.
Ontem, dia dos namorados, dia abençoado. Saí com a minha esposa. Dia 13 de junho. O milagre da transformação. 1 Reis, capítulo 17, versículo 12 e 13. Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o filho. Essa passagem de 1 Reis, ela trata da vida do profeta Elias. Elias, ele tinha fugido do rei depois de ter falado muita coisa pro rei. E daí ele vivia no campo do lado de um riacho. E daí Deus falou com ele: existe uma viúva e ela precisa, e você precisa dela. Caminhe que você vai encontrar ela. E ele continuou o caminho. Acho que é a viúva de Sarete, né? E daí ele encontrou a viúva no campo e ele falou assim: olha, eu quero um pedaço de pão para me alimentar. E ela disse que a única coisa que ela tinha era um punhado de farinha que tinha sobrado e um pouco de azeite para fazer a última ceia dela e do filho dela. E ele falou assim: Deus falou para você fazer isso. E a fé dela era muito forte. E ela fez e entregou o bolo para Elias. Quando ela entregou o bolo para Elias, não faltou mais farinha e azeite na casa dela. O milagre do sobrenatural, ele aparece na nossa vida quando estamos na jornada, como estamos na fé. Como que anda a sua fé? Como que você tem lidado com ela? As coisas sobrenaturais que Deus tem para te entregar são tão grandes e você está desperdiçando porque você não está acreditando. A dúvida está te corrompendo. A passagem de Reis fala sobre isso. Não tenha dúvida. Entregue o que você tem, que Deus vai te dar muito mais do que você imagina. Ao abordar a viúva, Elias vai além, pedindo-lhe que o alimente. Aquela mulher foi sincera ao expor ao profeta sua condição de miserabilidade e escassez, e ao revelar o pouco que havia em sua casa, totalmente descrente de uma melhora em suas condições. Não tinha nada que ajudava ela naquele momento. Desligar, Alexa. Alexa, desligar. Ela estava a ponto de se conformar com a sua morte e com a morte de seu filho. Com isso, entenda que, em vez de orar a Deus pedindo sempre que o abençoe com mais, ore ao Senhor dizendo: Senhor, usa o que eu tenho, pega o pouco que eu tenho e faz transbordar. Somos então desafiados a crer que o pouco que temos é muito com Deus. Eu creio, o pouco que temos é muito com Deus. Faça hoje uma oração diferente ao Senhor, para que Ele transforme o pouco que você tem em abundância. Agradeça a Deus pelo ar que você respira, por Ele se fazer presente na sua vida e principalmente por Ele não ter poupado seu único filho, enviando-o a nós, para morrer a nossa morte e para vivermos a sua vida. É muito forte, né? O que a gente fala, a hora que eu abro aqui, eu leio, meu Deus, tá tudo aqui dentro. Tudo que Jesus precisa para abençoá-lo é aquilo que você já tem. Assim como a farinha e o azeite para aquela viúva foram suficientes para o seu sustento até que a chuva voltasse a tornar o solo fértil. E os 5 pães e 2 peixinhos foram suficientes para aquela multidão para a qual Jesus pregava. Deus já lhe deu o que você precisa para o seu milagre.
Basta tão somente crer. Então, creia que o milagre de Deus fará em sua vida, creia que o milagre de Deus fará em sua vida hoje, será por meio do que Ele já lhe deu, pois Ele tem o poder de multiplicar e transbordar sobre sua vida, para que, mediante o seu milagre, o nome dele seja glorificado e outras pessoas sejam abençoadas. Amém. Quantas vezes transbordamos o que aprendemos, o que temos de melhor com o nosso próximo, e isso é dar o pouco que temos e que é muito com Deus. E quando nós servimos, nós somos servidos. O poder do servir, ele é muito poderoso. A vida não é sobre nós, mas sobre Deus e as pessoas. Que bênção, que Deus ilumine a todos. Vamos fazer um mute para começar. Tem que acordar minha filha agora, rapidinho. Falou assim, vamos para a escola. Meninos, mão na cintura, posição de super-homem. Meninas, mão na cintura, posição de Mulher Maravilha. Vamos empoderar esse povo abençoado de Deus. Senhor, a Ti rendo graças nessa manhã abençoada, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento que tenho, pela casa que possuo, Senhor. Por esse teto que o Senhor me deu. Obrigado pela fé que alimenta a minha vida todos os dias. Que o Senhor hoje dê as suas graças a todas as pessoas que estão nessa live. E que elas se alimentem da fé do Senhor. Que se tiverem num processo de desgaste, que isso seja expansão na vida delas. Amém. Já é. Já é. Bora? Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. E que todos tenham um dia abençoado. Vou postar lá agora.